Salve, salve, devoto! No oferecimento da Desembola. Precisou de grana? Eu desembolo pra você. Parcelando de 12 a 18 vezes, a grana cai na sua conta na hora, meu amigo. O link tá na descrição. E detalhe importante, tá? Precisou de dinheiro aonde você estiver no Brasil, eu consigo emprestar pra você. O link tá na descrição, então acesse agora mesmo. Vem comigo e vem de Desembola. Vem comigo conversar sobre mate, a bebida do carnaval do Brasil. Aqui é uma bebida deliciosa, rum, mate, guaraná e limão. Gente, é uma delícia. Garanto pra você, e ó, não tem seu bloco patrocinado, não perde tempo, não. Liga pra gente. Quem sabe a gente vai patrocinar seu bloco de carnaval. E um brinde a você e um brinde ao Instituto Céspides. Afinal de contas, o atendimento aqui é exclusivo e personalizado. Nós fazemos o seu transplante capilar com qualidade. E o melhor, com 12% de desconto. 13% de desconto. A primeira consulta é gratuita, tá? Você quer saber mais? Entre em contato agora mesmo com o Instituto Céspides. Galera, tá na capa, tá na tela os temas de hoje. Bora começar a conversar de Galo e bora começar a nossa resenha falando do Sampaoli e do erro grosseiro da defesa. As palavras são do Sampaoli, olha só. Una capacidad, creo que también de los jugadores, o sea, no cometimos un error grosero en el primer gol, donde ellos prácticamente no habían atacado nunca. Vamos perdiendo un partido 1-0 ilógicamente por un error posicional, defensivo. Y después creo que muchos jóvenes que jugaron hoy tuvieron la valentía y la rebeldía como para poder tener el carácter de dar vuelta a un resultado contra un rival difícil, en una cancha muy difícil, sin mucho espacio atrás, porque ellos se metieron muy bien para defender la diferencia, y creo que es muy valorable el resultado del partido, porque nosotros no modificamos la planificación que tenemos en este inicio de año, y el equipo está dando respuesta. Cara, eu não acho assim que o time é tão jovem pra ter que, não, o time é muito jovem, nós temos que fazer uma avaliação, nós temos que ver o que aconteceu, nós temos que... Eu não acho que é por aí não, sabe? Eu acho que o time do Atlético é um time maduro o suficiente para poder entender os conceitos do jogo. Acho que o time do Atlético deu mole, eu falo isso para vocês desde o início. Eu não ligo pro Campeonato Mineiro, vocês sabem disso, não tô aqui para fazer onda com o torcedor. Eu absolutamente acho o Campeonato Mineiro um blasé total. Só que o time do Atlético, mesmo sendo um time inferior ao time titular, tem obrigação de vencer os times do interior. Claro que o tempo de treinamento é muito maior, claro que você tem alguns aspectos que vão utilizar como desculpa, mas, cara, o Atlético tem que fazer isso e vem fazendo agora. Eu acho que cada jogo essa galera vai entrando mais em forma, vai ficando mais esperta e vai vencer as partidas. Bom, e o Sampaoli falou da avaliação do Preciado também. Então vamos ouvir o que Sampaoli falou de Preciado, galera. No es la característica de Preciado, ¿no? Lo que pasa es que él está poniéndose en forma jugando, entonces como no vino en una forma que Otimi precisa hoy, como el resto, se está tratando de poner en forma jugando, entonces eso genera de que se lastime un poco, se golpee, porque realmente está en un porcentaje no muy alto de su productividad natural, y bueno, esperemos que este tiempo poder trabajar con él para que sea el Preciado que nosotros necesitamos del segundo tiempo de hoy. Preciado é muito bom jogador, né, gente? Nós temos que ter paciência aí com ele, que ele vai virar. Eu não tenho dúvida que o Preciado vai virar um baita de um atleta no Atlético, eu não tenho dúvida que o Preciado vai ser um jogador de altíssimo nível, e nós temos que ter paciência, porque o futebol europeu é diferente, o ritmo é diferente, a forma de jogar do Sampaoli aqui é uma, não entrega aquilo que lá se fala de futebol. Eu acho que isso também tem que ficar claro, tem que ser coeso nessa situação. Então nós estamos vivendo um momento diferente do deles. É um momento completamente que foge da razão. Então, cara, eu não me precipito para falar disso. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho muito tranquilo as partidas do Preciado e acho que inclusive jogou todas bem. Até agora nenhuma partida atípica, nenhuma partida horrorosa, nenhuma partida que esse Preciado, hein? Alguma coisa.
Bora falar de Júnior Santos. Vamos a todos os aspectos que está acontecendo dessa negociação. Primeiro, Júnior Santos tentou uma negociação com o Corinthians. O Dorival Júnior vetou, pediu a vinda do Rony, mas não conseguiu a vinda do Rony porque ele fechou com o Santos, salário melhor, condições melhores. O Alexandre Matos atravessou a negociação e fez do jeito como sempre ele consegue fazer. E aí acabou que ele voltou, né, a estaca zero. E aí veio o Bahia. O Bahia fez uma proposta ao Júnior Santos e ao Atlético. Essa proposta está na mesa do Atlético. A grande discussão no momento é o seguinte: inicialmente o Atlético não queria ceder em hipótese nenhuma pagar algo do salário. Porém, o Bahia também ficou irredutível e o negócio ameaçou de não sair. O Atlético entende que o Júnior Santos tem um valor muito alto e que não vai aproveitar o jogador. E que diante de não aproveitar o jogador tendo um salário absurdamente alto, na casa de 1,5 milhão, é necessário uma negociação. Então o Galo topou pagar 20% do salário do Júnior Santos. Gente, quando nós estamos falando de 1,5 milhão vezes 20%, nós estamos falando de 300 mil reais que nós vamos pagar. Ou seja, uma economia de 1,2 milhão. Gente, para você ter ideia, 1,2 milhão vezes, vamos colocar o 12 meses por causa do 13º, nós estamos falando de uma economia de 14,4 milhão reais. É muita grana. Em euro isso, deixa eu ver quanto está o euro agora. Euro. O euro hoje está 6,24. Se eu colocar aqui 14 milhões de reais e 400, nós estamos falando de 2,3 milhões euros. 2,3 milhões euros de economia com um jogador. Fora imposto, né? Então a gente tá falando de uns 3 milhões de euros. Falando de uns 16 milhões de reais. Então assim, o Galo trabalha para negociar o Júnior Santos. O Galo tem a intenção que o Júnior Santos saia. Não será uma negociação fácil, não será uma negociaçãozinha qualquer, mas vai acontecer. Tenha calma que vai acontecer. Bom, fracassaram no chapéu, hein? O Galo foi mais esperto. Gente, fracassaram no chapéu. O Galo foi bem mais esperto. O que está acontecendo aí que eu acho que é importante a gente trocar essa ideia? Cara, a parada é a seguinte. O Atlético foi atrás de um centroavante chamado Cassierra. E quem foi atrás junto do Atlético do Cassierra foi o Fluminense. É isso mesmo que você escutou. O Fluminense tentou atravessar o negócio. O Fluminense tentou a contratação e o Galo foi mais esperto e conseguiu. Ó. Como o Atlético conseguiu fechar o negócio? A negociação começou em dezembro, olha pra você ver, e terminou com um contrato de 4 anos oficializado em 19 de janeiro. Olha isso, gente. O Atlético iniciou a negociação do Cassierra lá atrás, em dezembro. Não foi uma negociaçãozinha travada, não foi uma negociaçãozinha fechada a qualquer momento, não. Foi uma negociação de longo prazo. E isso é muito importante que seja dito e entendido. Porque o Atlético negociou e negociou bem. Então, isso foi legal. O Zenit inicialmente não queria vender o atacante. Paulo Brax liderou as conversas com o atleta e a agência Wasserman, que cuida da carreira do colombiano. O projeto do Galo convenceu o Cassierra apresentando um projeto desportivo, destacando: retorno à América do Sul, proximidade da família e da Colômbia, maior protagonismo para ajudar na volta da seleção colombiana visando a Copa 2026, que ele está fora nesse momento. Isso somado às condições contratuais que ele está ganhando bem, né? O melhor caminho. O Fluminense tentou dar chapéu. Concorrente entrou na disputa. O Monterrey também ofereceu até mais dinheiro. O Fluminense entrou na negociação na última hora ao descobrir os valores. Ou seja, o Fluminense descobriu quanto que o Galo estava pagando, como é que o negócio estava acontecendo, tentou atravessar. O tricolor, no entanto, não conseguiu convencer Cassierra a mudar de ideia. O colombiano manteve o desejo de jogar no Atlético, algo que, segundo o Brax, foi decisivo para o desfecho. Então tá aí, né? Chupa! Fluminense, mais uma tentativa fracassada, como sempre, de vocês, de tentar se meter na vida do Galo. Vocês conseguiram uma vez, é importante dizer, quando vocês roubaram um campeonato brasileiro. Bom, bora falar do Pacini. Senhoras e senhores, eu contei pra vocês há uns 2, 3 meses atrás que o Pacini estava sendo observado pelo futebol europeu, né? E antes de ontem, no sábado, o Pacini fez um jogo assim, cara, não é que é impecável, porque ele ainda não tem essa qualidade, esse nível. Mas, gente, um jogo sensacional. Um jogo sensacional. Fato é que eu posso contar para vocês o seguinte: o Pacini,
Ele é hoje, atualmente, o único jogador do Galo extra classe. O único jogador extra classe. O Atlético, ele não teve, o Atlético ainda não teve um jogador extra classe vencido. O Atlético ainda não teve um jogador extra classe destacado. Ah, você tá esquecendo do Savinho. Savinho foi vendido pro Troyes da França, no qual emprestou, salvo engano, pro Ajax. Do Ajax ele foi pro Girona, outro time do grupo, e do Girona ele foi pro City. Não foi nenhuma questão de experimentação. Porque, por exemplo, você pega o Vini Júnior o tempo todo de Real Madrid, você pega outros jogadores o tempo todo da mesma equipe. O Atlético, esse jogador rodou. Então o que eu tô mostrando pra vocês aqui é que nós não temos. É uma conversa. Então, nós não podemos nos apegar a mentiras. Nós não podemos nos apegar a conceitos mentirosos, conceitos que não nos levam à verdade. O Atlético ainda não fez uma grande venda na história, não é porque é ruim de venda não, vendemos o Alisson por 15 milhões, é porque você ainda não conseguiu colocar ninguém. Os grandes times europeus não acreditam no Atlético. Os grandes times europeus não entendem o Atlético. Os grandes times europeus olham para o Atlético e falam, não vale a pena. É isso. Dou o que doer para nós, mas a verdade é essa. Então, senhoras e senhores, o que nós temos nesse momento para Opa, arrumando a câmera aqui, que ela não estava pegando o quadro todo. Observar é que o Passinho é um extra classe, a Europa não demora para ele e ele pode ser o nosso desafogo. Ele pode ser, eu não estou falando nem de uma grande venda voluptuosa, não. Estou falando de ir para um grande direto da Europa, um top direto da Europa nos últimos 4 anos. Aí a nossa vida muda. Bora falar agora de Sampaoli, de necessidade de reforço. Palavra do homem. Senhores, o Sampaoli, na entrevista dele, ele falou da necessidade de reforço. Vamos escutar e ver o que ele disse. Vamos prestar bastante atenção em tudo que ele falou, que é importante tirarmos lições daqui. Nós hicimos uma planificação que con el club a inicio de temporada, el club está intentando darnos la posibilidad de concluir la janela en relación de nuestro pedido. Concluir a janela em relação a alguns pedidos. Reparem que não é a um pedido, é a alguns pedidos. E aqui a gente sabe que são de 3 a 4. Vamos deixar ele falar. Pero bueno, eso no depende de nosotros. Nosotros trabajamos con los jugadores que tenemos y jugaremos de la forma que la estamos haciendo con los jugadores que hoy tenemos. La llegada de jugadores ya pasa por mi necesidad o pasa por o excede mi necesidad, excede. Cualquier entrenador quiere tener los mejores jugadores. Pero eso no está a mi alcance. Yo tengo que trabajar con los que tengo que mejorar a Pacini, a Cissé, a Indio, que son los que tengo hoy, como moneda de recambio y hacerlo de la mejor manera posible. Después el tiempo dirá si esas necesidades fueron resueltas o no. Pero eso realmente, el tema de llegadas y de salidas, inclusive mi planificación es mucho antes. Es decir, lo que me excede es la concreción, porque yo no lo decido. Eu tenho para mim que ficou muito claro tudo que ele disse, né? Olha, eu montei a ideia de elenco há algum tempo. Nós trabalhamos, mas nós entendemos a análise da equipe. Nós analisamos o elenco e demos a formatação para a direção. A direção sabe o que tem que ser feito, a direção sabe como levar e nós temos que ter paciência. Enquanto isso, vou testando jovens, enquanto isso, vou trabalhando com quem tem, enquanto isso, eu vou fazendo o que dá. Eu acho que foi muito claro, né? Eu acho que a gente não precisa ser nenhum tipo de gênio, nenhum tipo de cara assim, espertíssimo para poder entender. Entendeu? Então, eu tenho para mim. E aí é importante dizer, eu tenho para mim que ficou muito claro que no final das contas, e é isso que importa, no final das contas, o Atlético ele precisa de 2 a 3 reforços, eu acho.
Que isso, Rap? Exagero, olha como é que o atleta tá jogando bem. Calma, não é assim. Você tem que analisar que nós temos Copa do Brasil, nós temos Sul-Americano. Você tem que analisar que nós não temos um primeiro volante de ofício. Você tem que analisar que nossa zaga, todo jogo, toma problemas por erros grosseiros, palavras do Sampaoli. Você tem que analisar que nós não temos na ponta direita um quebrador de linha natural. Então você tem que trazer tudo isso para o barco. Então quando o Sampaoli fala que há uma necessidade, ele fala que 2, ele montou o planejamento e a direção tem a ideia. 3, que a diretoria está trabalhando na janela para algumas soluções. 4, que ele vai jogando com a juventude para justamente tentar suprir, mas que o tempo dirá se essa juventude vai suprir, ou seja, ele não confia nessas pessoas. Então, gente, eu acho que já ficou muito claro, eu acho que a gente já tem todo o entendimento do que o Sampaoli quer. Reforços para ontem. Senhoras e senhores, o português está chegando ou não? Bom, o que a gente sabe desta negociação, vamos explicar para o torcedor. Proposta de 3 milhões de euros do Atlético. 2, o Cagliari concorda, o Porto concorda. Qual que é o problema? O Porto não abre mão do seu 1,5 milhão. O Cagliari quer mais dinheiro do que 1,5 milhão. Ele quer mais da parte do Porto, que o Porto ceda. O Porto já disse que não irá ceder. Com o jogador, já tudo certo. 3 anos de contrato, salário, tempo, luva, ok. Se a negociação vai sair, tem tudo pra sair. Tem tudo pra sair. Quando eu conversei agora à noite, que eu tô gravando esse vídeo, é 22h44. Tipo, 9 horas da noite, eu mandei uma mensagem pra uma pessoa do Atlético e ela foi me responder lá pras 9h40. Mais ou menos isso, uma hora antes de eu gravar esse programa. E ela me disse uma coisa que ficou muito clara. Não depende mais de nós. Todo mundo gostou. Depende dos 2 clubes se arranjarem. Bom, vamos ver se arranjam, vamos ver se resolvem, vamos ver se a coisa sai do lugar. Cara, e sabe o que me deixa animado? O Galo tá pensando muito fora da caixa. É um zagueiro que tudo que eu vi aqui de análise dele é interessante. Tudo que eu pude observar chama a atenção. Tudo que eu vi sobre ele, que as pessoas falam de questão física, de questão técnica, é legal. Então assim, cara, ótimo. Rap, você conhece o trabalho dele? Ô, irmão, eu não acompanho o campeonato italiano. Então, onde eu posso basear as opiniões que eu vou te dar aqui? Assistindo igual eu assisti antes de fazer esse vídeo. 4 vídeos diferentes de análise desse jogador. ChatGPT jogando todas as informações de como joga esse jogador. E isso, analistas que escrevem algumas linhas, você vai pegando. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o Vitão fez, uma galera fez. Das 4 análises que eu vi, mais as informações que eu pude colher pelo chat, de como joga, como é o perfil, como foi cada ano, tudo isso eu colhi. O que eu pude ver é que é um jogador de força física, boa saída de bola, que é o que o Sampaoli ama, né? Então ele tem boa física, força física defensiva, boa saída de bola, basta o básico, ser um bom zagueiro. Bom, tomara que o Galo consiga essa contratação, que será espetacular. Você já deixou o like, já se inscreveu, ativou o sininho? Bom, te encontro hoje aqui, 12h15, no canal do Rap Show. Tamo junto, obrigado, fiquem com Deus e valeu!